aprendemos com Jesus qual é a maneira certa de orar. E como eu falei, tem 5 princípios pelo menos que eu separei, e o primeiro está nesse próprio versículo, que é crer, é ter fé. O primeiro princípio para a sua oração ser ouvida é você ter fé, é você crer, é você verdadeiramente acreditar. Porém, nós temos que entender o que é fé. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a fé, ela não pode ser pequena. A Bíblia, ela não autoriza nós termos uma fé pequena, mas sim uma fé que desenvolva e cresça. Uma fé que verdadeiramente é colocada em prática. E outra coisa é que a fé, ela não é um pensamento positivo, mas sim um combustível que leva você a uma ação. Nós temos que entender isso por quê? Porque muitas das vezes nós falamos que tem fé, só que esquecemos que a fé, ela é demonstrada através da atitude, da ação que nós tomamos. Se você observar o autor do livro de Hebreus, quando ele relata os heróis da fé, se você ver a vida de todos esses heróis da fé, todos eles são conhecidos como heróis da fé porque colocaram a sua fé em ação. Então, a fé não é somente um pensamento positivo, mas sim ela tem que ser colocada em ação. E uma vez que a nossa fé é colocada em ação, ela começa a se tornar uma fé grande. E uma fé grande, ela pode fazer e alcançar o impossível. Então, a importância da fé na oração é por quê? Porque a Bíblia fala que a fé traz à existência aquilo que não existe. E muitas das vezes a oração está justamente neste cenário, porque a gente não vê a possibilidade daquilo mudar, nós não vemos a possibilidade de algo acontecer, mas a oração com fé, ela tem esse poder de trazer à existência aquilo que não existe. Ainda que o cenário está dizendo que não vai acontecer, que não tem jeito, através da fé você pode acreditar e já tomar posse, porque é a certeza daquilo que não vê, porque você olha diretamente para o teu Deus. E você sabe que o teu Deus é maior do que qualquer circunstância que possa se levantar contra a tua vida. Então o primeiro ponto é crer, é ter fé. O segundo princípio é constância. Olha o que a Bíblia diz. E ele falou uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. E ele começa a contar uma parábola depois disso. Primeiro ele fala que o homem, ele tem que orar e nunca desfalecer. Ou seja, nunca desista da sua oração. E ele conta uma parábola da viúva, importuna, como alguns títulos falam, que ela de tanto insistir, um juiz injusto, o juiz terminou concedendo a ela o que ela pedia. E Jesus vai terminar dizendo: porventura o teu pai não é muito melhor, Deus não é muito melhor do que esse juiz, e não vai te conceder o que deseja o teu coração? Ou seja, a constância é um elemento fundamental para nós termos resultado em nossa oração. Porque muitas das vezes, de repente, eu oro uma vez e eu começo a falar: Deus sabe já de todas as coisas, eu não preciso orar mais. Não, Ele quer ouvir você, Ele quer ver até onde você aguenta. Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que nós não temos mais força, nós achamos que chegou o limite, que acabou. Porém, se Deus ainda não respondeu, é porque Ele sabe que você ainda tem força para continuar. É porque Ele sabe que ainda não chegou no limite. Porque entenda uma coisa, irmãos, o nosso Deus não é um Deus do natural, Ele é um Deus do sobrenatural. E o sobrenatural só pode acontecer quando chega à extremidade do homem. Ou seja, enquanto você ainda pode fazer algo, Ele não vai agir. Mas quando chegar ao extremo, que você verdadeiramente não tem mais o que fazer, aí sim Deus entra. Porque Ele é um Deus do sobrenatural. Então a constância é fundamental para você ter resposta na sua oração. Terceiro, olha o que o texto bíblico diz, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O terceiro ponto é o secreto. Por que o secreto é importante para a oração? Porque no secreto nós somos transparentes com Deus. No secreto nós não escondemos nada. No secreto nós somos sinceros. Entenda uma coisa, o secreto não está falando literalmente
e você está sozinho no teu quarto. Até sim, também é um ótimo momento para orar. Mas mesmo no ambiente com mais pessoas, é você fazer daquele momento uma sala de intimidade com o teu Deus. Glória. É muito importante uma oração transparente, uma oração sincera. Não que ele não saiba de tudo, ele conhece tudo, mas ele quer ver a sua sinceridade, a sua transparência. Você lembra de uma ocasião que Davi, ele está trazendo a Arca da Aliança, e ele fica apenas vestido com uma escola sacerdotal? A escola sacerdotal era feita de um tecido muito fino e transparente. Ali, apesar que alguns não entenderam, mas ele estava mostrando para Deus que ele estava com sinceridade trazendo a Arca da Aliança, a presença de Deus. A sinceridade e a transparência é muito importante para a sua oração ser ouvida. Então esse é o terceiro passo. O quarto é a fonte das palavras. Olha o que Jesus vai dizer. Tudo que eu estou falando aqui é o próprio Jesus que ensinou. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15:7. O que quer dizer isso? É a fonte das palavras que nós vamos usar na nossa oração. Por quê? Porque uma vez que a fonte da minha oração é a palavra de Deus, com certeza ela vai estar de acordo com a vontade de Deus. E quando eu uso a palavra de Deus na minha oração, eu estou potencializando ela e aumentando a chance daquilo acontecer na minha vida. Jesus ele ensina isso porque é muito importante, porque muito como falei, né, a Bíblia fala que nós não sabemos orar, mas quando nós colocamos a palavra de Deus, né, porque para eu orar com a palavra de Deus, eu tenho que estar cheio dela. E se eu estou cheio da palavra de Deus, não tem espaço para coisas que não são da vontade de Deus. Aleluia. Então o que eu orar vai ser potencializado e vai acontecer, porque eu estou direcionado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus está no meu coração. E quem tem a palavra de Deus no coração não deseja nada que é contra a vontade de Deus. Glória. Entendeu? A importância de você ter a fonte das palavras, até porque, né, palavras contrárias à vontade de Deus, Tiago ele vai ensinar muito isso, que palavras são consideradas palavras de maldição, e na mesma fonte não pode sair palavra de bênção e de maldição. Então, se a minha fonte está corrompida sem a palavra de Deus, eu vou orar, não vai fazer efeito. Mas se eu estou com a minha fonte, com palavras de bênção, com as escrituras de Deus, com certeza vai fazer efeito. Está entendendo como é importante nós conhecermos os ensinamentos bíblicos? Porque verdadeiramente a Bíblia é o manual de instrução do ser humano. Ela nos ensina tudo. E o último ponto para nós irmos para outra parte está em Mateus 6,10, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Essa daqui, irmãos, para mim, é a chave mestra para a sua oração ser atendida. É o alinhamento. É quando você alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Quando você consegue fazer este alinhamento, é automático a tua oração ser atendida e aquilo acontecer na tua vida. Quer ver um exemplo bíblico? A Bíblia fala que Ana, todo ano, ela subia até o templo e orava por um filho. Porém, até então, ela está pedindo um filho para quê? Para se vingar da sua rival, para não ser envergonhada. Ou seja, ela está pedindo algo pessoal somente. Isso aí ia beneficiar ela, para tirar somente a vergonha dela. Porém, o texto vai dizer que chega um ano que ela muda a sua oração. Só que você tem que entender que nós estamos falando de um período de tempo a qual Deus estava esperando alguém preparado para ele poder levantar como sacerdote, como juiz, como profeta para o povo. A vontade de Deus era essa, levantar alguém para isso. E Ana, ela muda a sua oração e ela diz: Senhor, se tu me der um filho varão, eu te devolverei, para você fazer o que quiser. Na hora, Deus vê, opa, é o que eu quero. Uma pessoa para eu usar da maneira que eu quero. Entenda isso. Quando a Ana muda a sua oração, ela está alinhando a vontade dela com a vontade de Deus. E quando ela alinhou a vontade dela com a vontade de Deus, ela engravidou de Samuel. Só que Deus é um Deus
que sempre nos surpreende. Porque tu vai continuar na história e vai ver que além de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Porque Deus, o Deus que eu e você serve, Ele é assim. Além daquilo que nós pedimos, Ele dá muito mais. Aleluia. Mas quando nós agimos de acordo com a vontade dEle. Então aqui nós vemos 5 princípios importantes. Porque como eu falei, vou falar esses princípios, vou falar dos 3 pontos, né, que é a cura, o livramento e revogar. E nós vamos colocar isso em prática nesta noite, porque eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus vai fazer algo em nossas vidas a partir dessa oração que nós vamos fazer aqui. Então, guarda esses 5 pontos para você, toda vez que você for orar, você procurar trazer isso para as suas orações, que é fé, constância, secreto, a fonte das palavras e o alinhamento. Amém? Agora, vamos falar um pouco sobre esses 3, sobre o poder da oração. E eu separei aqui a vida do rei Ezequias. Por quê? Porque o rei Ezequias foi um homem que verdadeiramente ele entendeu o poder da oração. Verdadeiramente ele entendeu o que a oração poderia fazer ao seu favor. O texto bíblico vai dizer em 2 Crônicas 30, a partir do 17, que, segundo o contexto, né, Ezequias ele assume o reinado no lugar do seu pai, que foi um rei muito ruim. Só que Ezequias ele assume o reinado e a primeira preocupação dele é restabelecer o relacionamento do povo com Deus. E uma das coisas que ele fez foi trazer de volta a festa da Páscoa, que era comemorada. E ele procura fazer tudo ali para arrumar o mais rápido possível para essa festa poder acontecer. Porém, segundo a lei, a pessoa ela tinha que ser purificada de acordo com os mandamentos da época para poder participar dessa ceia. E devido à correria, não deu tempo de todos ser purificados e participaram da ceia da Páscoa. E quando eles participaram, automaticamente eles ficaram enfermos. E esta enfermidade o levaria à morte, porque estava na lei que não podia participar da Páscoa sem se purificar. E qual foi a atitude do rei Ezequias? O texto diz que ele chama o profeta Isaías, que era um profeta da época, e começa a orar a Deus e pedir pelo povo. E o texto vai ser bem claro e dizer: e Deus ouviu a oração do rei Ezequias e todos foram curados. Glória. O primeiro poder da oração que você vai fazer nesta noite, ela tem o poder para enviar a cura para outra pessoa. Já foi falado aqui de pessoas que estão enfermas e que não estão aqui nesta noite, mas o poder da tua oração, ela tem poder para essa pessoa receber o toque de Deus, o toque do Espírito Santo e a cura chegar na vida dela nesta noite. Porque o poder da oração, a oração tem o poder de levar cura para o próximo. Segundo contexto, ainda na vida do rei Ezequias, o texto vai dizer que por ele priorizar o relacionamento do povo com Deus, de aproximar novamente o povo para com Deus, o texto vai dizer que se levanta o exército do rei Senaqueribe para tentar destruir o povo de Deus, o povo que estava ali comandado, reinado pelo rei Ezequias. O rei Ezequias ainda não tinha tido tempo de fortificar o seu exército. Ou seja, se Senaqueribe vai com, a Bíblia fala que eram 182 mil soldados, com certeza seria a destruição do povo de Deus. Porém, o texto vai dizer que Senaqueribe ele só não ameaçou Ezequias, mas ele também falou que o Deus do rei Ezequias não poderia livrar o povo que estava sob o comando de Ezequias das mãos dele. Ou seja, ele afrontou o próprio Deus. Irmãos, não tem como afrontar o Deus, o nosso Deus, e permanecer de pé. E ele enviou cartas de afronta para que o povo viesse desacreditar do Deus a qual ele servia. Ele começou a afrontar Ezequias de tal forma que o povo já estava ficando oprimido. O povo
levanta sua voz em oração, e Deus ouve a oração do rei Ezequias. Aleluia. E o texto vai dizer que Deus envia um único anjo, que acaba com todos os 182.000 soldados inimigos. O que isso nos traz? Que o poder que a nossa oração tem o poder de nos livrar da mão do inimigo, de nos dar o livramento ainda antes dele vir contra nós. Você crê nisso? Que quando você tem uma vida de oração, ainda que você não veja, ainda que nem aconteceu, Deus já está te dando o livramento, Deus já está te brindando, te protegendo, te guardando, ainda que você não venha nem ficar sabendo. Mas quem tem uma vida de oração, ela se torna brindada por Deus, protegida por Deus. E o inimigo, ele pode até levantar, ele pode até tentar te afrontar, ele pode até te dizer que você já está derrotado, mas quem está indo na tua frente é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder e toda a autoridade, e agindo ele, ninguém pode impedir, ninguém pode revogar o agir de Deus na tua vida. Então, se você tem este Deus, se você tem esse relacionamento de oração com ele, fica tranquilo, porque o teu Deus é maior do que qualquer circunstância que venha se levantar contra você. Glória a Deus. E terceiro ponto, ainda na vida do rei Ezequias, o texto vai dizer que Ezequias agora ele fica enfermo. Esse é um texto muito conhecido. E esta enfermidade, o próprio Deus vai mandar o profeta Isaías ir até ele e falar que esta enfermidade é uma enfermidade de morte, que ele morrerá e não viverá. Porém, o texto vai dizer, Isaías, ele vai explicar isso melhor, que quando o profeta Isaías, ele sai do quarto da casa do rei Ezequias, o texto vai dizer que o rei Ezequias, mais uma vez, ainda que o próprio Deus tinha falado que ele ia morrer e não ia viver, mais uma vez ele vira o seu rosto para a parede e começa a orar, começa a se relacionar com Deus. Só que o texto bíblico vai dizer que essa oração foi diferente, porque ele se quebrantou, ele se humilhou perante Deus. E o texto vai dizer que Isaías, o profeta Isaías, ainda no pátio, Deus manda ele ir lá voltar. Volta lá e fala para o meu filho que eu estou acrescentando 15 anos na vida dele. Entende isso aqui, irmãos? A sua oração tem poder para revogar qualquer sentença que esteja sobre glória a Deus. Isso aqui vale para todas as áreas da tua vida. Qualquer coisa que esteja te sentenciando, aleluia, nesta noite, o poder da oração pode quebrar, pode aniquilar, pode retirar essa sentença e te decretar uma nova sentença diretamente de Deus para a tua vida. Uma sentença de acréscimo na tua vida. Vê só, observe, depois disso, Ezequias, 3 anos depois, ele tem um filho, e ele coloca o nome do filho de Manassés, que significa fez esquecer. Ou seja, ele estava declarando que Deus tinha feito ele esquecer todo aquele trauma, daquela enfermidade, todo aquele trauma de morte que assolava a vida dele. Porque este é o Deus que você serve. Ele muda sentença, ele muda decreto. Ainda, se for preciso, ele muda até a lei para poder te favorecer. Isso aqui é Bíblia. A Bíblia fala de 5 mulheres que, pela lei da época, elas não tinham direito à herança, porque o seu pai morreu e não deixou nenhum filho homem, e elas não tinham direito à herança do seu pai, pela lei do homem, pela lei de Moisés. Só que ela chega até Moisés e coloca a causa dela diante de Moisés. E Moisés, como naquela época, ele era quem levava as causas do povo para Deus, e ele leva para Deus, e Deus manda: muda a lei, muda o decreto, porque a partir de hoje, não só essas mulheres, mas todas as outras vão ter direito à herança. Entende isso aqui? O Deus que você serve, ele muda decreto. E qual é o segredo? É o mesmo que essas mulheres fez, é o mesmo que o rei Ezequias fez. É você levar a sua oração até Deus, para Deus julgar. Moisés aqui, ele representa o Espírito Santo nos dias de hoje. Por quê? Porque nós oramos e o Espírito Santo leva a nossa causa diante de Deus. E nós temos Jesus como nosso advogado fiel. Então, se você colocar todos esses princípios que nós falamos na oração que nós vamos fazer aqui agora, eu creio que cura vai ser liberada daqui deste lugar.
eu creio que livramento, aleluia, vai ter na vida de pessoas aqui. Eu não sei o que o inimigo tem colocado na sua mente. Eu não sei o que o inimigo está te dizendo através de cenário, através de repente, boatos, através de coisas que ele coloca na nossa visão humana, na nossa mente, porque a única coisa, eu entendi por esse dia, que o inimigo, ele não pode mais nos acusar diante de Deus. Por quê? Porque Jesus na cruz, ele já nos justificou. Então, diante de Deus, igual ele acusou Jó, ele já não pode nos acusar mais. A única coisa que ele pode é tentar nos acusar na nossa própria mente. Por isso que Paulo vai falar muito a questão de você proteger a sua mente. Porque a única coisa que ele pode tentar é isso, tentar invalidar o agir de Deus na minha e na sua mente. Aleluia. Mas se você hoje brindar a sua mente com o Espírito Santo, você vai sair daqui com uma certeza, que nada e ninguém, nenhum cenário pode impedir o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Um dos maiores segredos da oração é essa, você ter essa certeza, que nada é maior do que o teu Deus. Aleluia. Se você crê, a oração, irmãos, é uma ferramenta muito importante. A pastora aqui falou no início que é a ferramenta e muitas das vezes nós estamos deixando de usá-la. Mas a oração, ela é a chave, ela é o acesso à mão de Deus para agir ao nosso favor. A oração, ela abre portas que estão fechadas. A oração muda a trajetória. A oração te dá direção. A oração faz você ser uma pessoa forte diante das adversidades. Estão entendendo a importância da oração? Eu quero que fixar bem isso, para você vir para esta oração com essa certeza, que você está usando uma ferramenta poderosa, que verdadeiramente pode mudar a tua história e a tua trajetória, que verdadeiramente pode dar uma virada na tua vida. A oração, segundo o ensinamento de Jesus Cristo, é uma potência. Tu pode observar que uma das preocupações ou da investida do inimigo é tentar fazermos nós não orar mais, não separar tempo mais para orar super rápido, né? De qualquer maneira não ter intimidade com Deus, porque a oração, observe que o próprio Jesus ele fala, porque antigamente era muito comum no Antigo Testamento usar na oração Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porém, quando Jesus ele vai ensinar a orar, ele fala, quando forem os orares, diga assim, Pai nosso que está no céu, porque através de Jesus mudou. Agora não é mais uma oração terceirizada, mas é o Filho falando diretamente com o Pai. Aleluia! Aleluia! E é isso que eu quero que você, nesta noite, que nós possamos fazer, é falar diretamente com o Pai. Aleluia. Mas carregando todos esses princípios, com fé, sendo transparente, sendo sincero, usando uma fonte saudável diante dele. E o maior de todos, alinhando a nossa vontade com a vontade dele, ou melhor, a vontade dele com a nossa vontade, seja feita na terra como é no céu. Porque a vontade dele tem que prevalecer na nossa vida. Aleluia. Já foi falado aqui, Deus, ele conhece o nosso futuro, então ele sabe o que é melhor para nós. Ainda que nós não achamos que é isso, ainda que nós temos outro conceito do que é melhor para nós, não. O que é melhor para nós é aquilo que sai da boca de Deus. Aleluia. É aquilo que Deus quer falar conosco, é aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Aleluia. Compreenda isso. Não é o que as circunstâncias dizem no momento que vai prevalecer na tua vida, mas sim o que Deus diz a teu respeito. Porque aqui está outra, como eu falei, o ataque do diabo, de Satanás, é na nossa mente. E ele tenta a todo momento invalidar aquilo que Deus já falou a teu respeito. Aleluia! Ele não desistiu nem com Jesus, com o próprio Jesus ele usou isso. Observe que o texto vai dizer que Jesus ele é batizado por João Batista, e naquele momento uma voz diz do céu, eis aí o meu filho amado. E o texto vai continuar dizendo que depois ele é levado em espírito para poder ser tentado pelo diabo. E qual é a primeira investida do diabo? Se és filho de Deus. Deus tinha acabado de falar, este aí é o meu filho amado. O diabo ele usa isso, ele tenta invalidar o que Deus falou ao meu e ao teu respeito. Mas o que Deus falou ao meu e ao teu respeito é que nós somos filhos.
E por nós sermos filhos, aleluia, Ele cuida de nós. Ele quer estar conosco. Ele quer nos guiar, nos orientar, nos fortalecer, aleluia, e nos levar no caminho de vitória, no caminho de conquista, no caminho onde vai ter dificuldade, vai ter vento sim, vai ter tempestade, porque vem para todos, mas nós vamos ser sobreviventes, nós vamos permanecer de pé, porque o segredo não é ficar isento da tempestade, mas sim ter Jesus dentro do barco.